Bem-vindos ao Direito Mais Café. Doutor Marcelo, essa imersão em dados profissionais. Obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado estar aqui podendo falar para todos vocês. E quem não segue, canal é excepcional, né? Vamos lá. Você falou aí, eu desde a minha graduação já percebi, primeiramente, a ausência de educação digital no Brasil. Hoje a gente tem uma educação digital quase, posso dizer, semi-analfabeta. Porque, primeiro, não se conceitua, algumas coisas precisam se conceituar. E não se passa também as devidas instruções de como manusear o meio de obtenção de informação, que é a internet e os riscos que ela traz. Ao passo que acompanha também esse semi-analfabetismo a nossa faculdade, que infelizmente hoje, a nível Brasil, não é capaz de instruir devidamente seus graduados no sentido de como a tecnologia pode impactar a sua profissão e também trazer ali alguns benefícios. E, nesse sentido, caminha também o direito. A tecnologia ela sempre vai estar um passo à frente do que a sociedade pode trazer de norma. Então, a gente sempre vai ter essa briga de uma composição social. Aí, relembrando os tempos de faculdade, a aplicação do common law, que nada mais é do que aqui no nosso país, a aplicação da jurisprudência, que vai tentar remanejar os pareceres sociais para uma aplicação mais atualizada. Mas ainda assim, posso citar agora, com o avanço da IA, essa deficiência de legislar sobre o tema e também sobre se aplicar efetivamente sobre os temas que estão sendo abarcados. Eu não trabalho com isso, mas agora a gente está em discussão daquela bebê, como é que é o nome mesmo? Nicole. E isso está dando o que falar, mas algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, porque são digitais influencers e trabalham essa parte contratual, trabalham a parte também de direito autoral sobre a imagem. Olha que loucura, gente. Enfim, o direito, por vezes, ele não vai acompanhar essa velocidade. O que nós, como a palavra que eu falei, operadores do direito, advogados, pessoas que também trabalham na parte do Ministério Público e juízes, nós precisamos, como pessoas que trabalham com a justiça e são engrenagens da justiça, precisamos entender. A tecnologia não vai retroagir. É daqui para frente, é daqui adiante e novas situações vão acabar ocorrendo. À medida que o profissional ele não se atualize, não busque esse conhecimento, que hoje em dia são detalhes de como essa engrenagem tecnológica funciona e seu conceito principal, a gente vai ter decisões espartas que não vão abordar de forma precisa e efetiva a situação que está acontecendo. Vamos ter ali profissionais desatualizados para abordar aquela situação e aplicar a norma de forma que não vai ter efetividade social e, infelizmente, impede a sociedade. Não somente o advogado, que vai estar mal instruído, mas também o aplicador da lei, que muitas vezes aplica o direito, aplica o que vê do direito, que é o juiz, e também a promotoria, que deve zelar pela efetividade da legislação. Acaba sendo a lei de uma forma deficiente Exatamente. por conta dessa atualização, tanto na questão intelectual, Exatamente. né? Basta ter as ferramentas e não saber utilizar. Eu acho que hoje você tem uma onda, até discutir com o promotor que ele é. A gente sempre troca ali. Porque assim, uma coisa é estar numa audiência, você ter a parte adversa. Eu entendo sim, que a promotoria ela deve zelar pela funcionalidade dela, que é aplicar a lei de forma que ela foi construída. E ali zelar por essa efetividade. E quando o promotor ele não tem conhecimento técnico sobre essa seara, ele não vai conseguir trazer essa efetividade que a lei quer trazer. E o juiz também não vai conseguir enxergar o direito que, por vezes, ele está ali. Então, assim, o advogado, ele, hoje, que entende esse tema, ele precisa ser basicamente um professor para todas essas partes que fazem parte do processo e trazer ele, olha, excelência, olha, doutor promotor, isso aqui é isso aqui. Eu sei que Vossa Excelência está enxergando esse ponto aqui, mas também existe esse ponto. Então, como a gente está conversando também aqui dentro dessa imersão, sobre esse tipo de abordagem. Você trabalhar com as partes, o que você está enxergando na situação e trazer efetividade ao processo que você está atuando.
muito, sido assim, muito esclarecedor. E às vezes, no nosso estado, desde a implantação do país, de dificuldades profissionais, espero conseguir passar, sair do papel, sair só para de pegar o processo crítico. Já carreguei também, tem muita gente também. E tive digital. Então, assim, foi uma. E a pandemia, de uma forma assim, muito rápida. Que era para se acontecer de 2, 3 anos, que era a programação da justiça que já estava trabalhando, começando, acabou sendo sempre grata em todas as áreas. Eles vão começar assim, partes, não vão primeiro na para, não. E, de repente, não, veio uma vez tem que ser tudo. A questão de vacinar, desde a utilização de não. E com isso, houve nossa questão pouco. Não. Exatamente. As nossas conversas, as nossas vidas. Não. É importante a gente entender como isso funciona, como se prefeiçar para não ser uma prova contaminada. Então, agora, para finalizar, assim, qual a dica principal que você pode dar para os colegas advogados aqui na Meus colegas, advogados de Mato Grosso, atuantes, qualquer das searas, criminal, administrativa, civil. A minha dica é, primeiro você precisa entender que hoje, esse bichinho aqui, ele é mais importante que a sua própria casa. E a nossa legislação, ela é bem restritiva no tocante ao ente estatal adentrar a propriedade privada, ou seja, direito fundamental. Você tem que parar para analisar se se zela pela proteção de um ente imóvel, que é a residência, esse ente móvel, que hoje abarca toda a vida, é como se fosse o diário mais profundo que existe de você. Ele não existe. Não existe legislação que aborda uma prevenção de forma restritiva ao que vai ser analisado, ao conteúdo que vai ser extraído, a forma, os agentes. Então, a gente tem hoje um limbo, inclusive eu abordei isso dentro da minha monografia, meu trabalho de conclusão e graduação, a gente tem limbo. Existem alguns projetos de lei, isso daqui até um que eu acompanho, que na minha época de graduação usei como monografia, para você ter noção. Há 5 anos atrás, já se discutia esse projeto de lei que ainda não foi aprovado. E ainda é projeto de lei, gente. Então, assim, precisamos entender a importância da nossa legislação em relação é exatamente como eu toquei. A sociedade e a parte jurídica talvez esteja começando a entender mais agora em que a fluência dos processos de fato se tornaram basicamente, vou dizer quase a nível nacional, 90%, que infelizmente ainda existem alguns estados que trabalham com processo físico ainda. Digitais. Então você tem a lei que vai trabalhar, inserir, separar ali o processo eletrônico. A partir disso, gente, é só digital para frente. Não tem retorno. E agora, se muito discute também, chama a atenção de vocês, que só por causa da advocacia, mas não é só a advocacia que utiliza IA. A promotoria utiliza IA. O judiciário utiliza o IA. E aí é só o advogado que sofre a restrição pela utilização extra. Então, assim, cabe a nós também, sobre essas demandas, sobre essas pontuações, trazer ali, olha, excelência, eu estou utilizando IA. Mas a minha utilização de IA é adequada, eu faço a filtragem, eu utilizo ela basicamente hoje no processo repetitivo. Você vai ficar perdendo tempo fazendo um procedimento. Não, você vai utilizar IA e fazer a conferência, pelo amor de Deus. A gente teve um caso recente. Não é fazer a conferência. A IA, ela é mas necessário esse checagem. Vamos ter uma checklist de 2 fatores. A gente teve um caso recente que eu chamo a atenção, mas cuidado, no estado do Paraná, onde um colega impetrou um RES, fez ali a postulação de um RES, um recurso especial, um recurso em sentido estrito, buscando ali a dispronúncia.
com a citação de várias jurisprudências inventadas. Gente, eu passei por algo similar, eu fui fazer um teste, eu faço teste na IBM, e o banco de dados e a parte de curácia dela, eu subi um modelo que queria, eu formatei um caso concreto e pedi para ela trazer ali algumas informações para mim. Aí tudo bem, ela trouxe algumas informações. Eu falei assim, agora eu preciso que você busque uma jurisprudência que vai abordar esse caso de forma específica. Que ela trouxe, falei, cara, que jurisprudência excelente. Aí eu perguntei para ela, da onde você tirou isso? Aí eu tive uma resposta muito engraçada que eu lembro até hoje. Eu inventei porque você estava precisando. E eu comecei a rir sozinho. Falei, gente, imagina o colega que confia nisso e bota isso no seu processo. Da minha cabeça. Então, tomem cuidado, gente. Essa parte de cuidado também, dizer que vamos ser efetivos, de fato, na nossa atuação. E isso demanda atualização. Não tem outro caminho. Tem como prestar um serviço com excelência sem atualização. Exatamente, doutor. Muito obrigada, doutor. Hoje nós vamos agora começar nosso dia feliz. Nós estamos absorvendo. Fica o convite. Você que não vem nessa primeira, eu acho que vai ser difícil você vir na segunda, que vai estar lotado, mas faz a inscrição antes. Vai ter uma listinha aí de espera, com certeza. Mas é um tema que você precisa se atualizar. É um tema que eu estou constantemente estudando e me atualizando. E é para todos nós, não vai passar. Muito bom. Obrigado pelo convite.